Há muitos mistérios nessa vida. Um desses mistérios é a morte dos filhos de Deus. Porque em Salmo 116,15 diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Como entender como a morte dos filhos de Deus é preciosa para Ele? Então isso é um grande mistério. É um mistério que quando nós estamos diante do fato da morte dos filhos de Deus, o que nos resta é o luto, a confiança e essa fé que esse grande mistério um dia será totalmente esclarecido para nós no grande encontro celestial. Outro grande mistério, que é até assustador, é o mistério da morte do Filho de Deus. Porque lá em Isaías capítulo 53, no versículo 10, diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Que mistério! Como Deus se agradou em moer o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Quando nós pensamos nessas coisas, o nosso coração ele estremece. Mas o que nos ajuda a pensar sobre todas essas coisas é a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz que Cristo Jesus, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, a partir desse texto, nós começamos a caminhar para a realidade da vitória final. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 26, é dito assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, esses textos nos falam de uma realidade presente, mas também de uma realidade futura. Porque esse é o último inimigo também de cada vida, de cada santo, de cada servo de Deus. Porque o ser humano ele teme a morte. A morte é o limite, é o limiar da vida aqui nessa terra e isso nos assombra. Mas o que renova as nossas forças, que renova a nossa esperança, é saber que o Evangelho, a palavra de Deus, que Cristo Jesus, ele aboliu a morte, ele trouxe à luz a vida, a imortalidade. Isso tudo veio pelo Evangelho poderoso de Deus, a palavra poderosa de Deus. E aí nós nos lembramos, lá em Apocalipse 21, no versículo 4, que diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então a vida do servo de Deus hoje é uma vida de esperança. É um já e um ainda não. Então sempre, enquanto nessa vida, nós vamos enfrentar a morte nos entes queridos, a morte nos amigos, a morte nos conhecidos, nós vamos enfrentar o luto, nós vamos enfrentar o choro, nós vamos enfrentar esse último inimigo. Mas haverá o dia em que Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima, e nesse dia não haverá mais morte. O que me alegra é saber que a semelhança de Cristo Jesus, lá no Getsêmani, quando ele estava suando gotas de sangue, foi enviado anjo do Senhor para o consolar. A cada um daqueles que enfrentam a morte, há um socorro celestial, há uma presença espiritual, porque esses são os filhos de Deus, os santos do Senhor.